Nessa primeira aula, vamos falar das vantagens e desvantagens de ter um ambiente agradável para o seu paciente. Nós precisamos considerar sempre a nossa mudança de mindset. Então, você, profissional da odontologia, precisa entender que tem que ter uma mudança de mindset em você. Entender o porquê que isso é importante e válido para a tua clínica, para o teu consultório e para a tua carreira. Investir em arquitetura comercial, arquitetura do teu espaço. A gente precisa pensar nos pós e contras, nas objeções de iniciar uma reforma ou de construir ou de investir na tua estrutura quanto profissional. E é preciso a gente ter 3 pontos a se analisar. O primeiro ponto é o tempo, né? Muitas pessoas pensam na disponibilidade, que não tem agenda para fechar e assim por diante, né? Ai, meu Deus, vou fazer uma reforma, eu vou construir, mas eu não posso fechar minha agenda, não posso perder esse tempo. Então, como fazer isso? O segundo ponto seria o dinheiro, né? É muito investimento? Não é? Como que funciona? E o terceiro ponto seria de ser necessário ou não. Porque se você já atua, por exemplo, nessa área há um tempo, com a sua estrutura, até agora, você pode pensar que sempre funcionou dessa maneira, mas por que eu devo mexer agora? Então, são esses 3 pontos que nós vamos conversar nessa aula. Bom, pensando nesses 3 itens, tempo, dinheiro e se é necessário ou não, você consegue analisar e ter um direcionamento para reformar teu espaço ou para construir. Claro que é sempre importante, se você tomar essa decisão, contratar um profissional especializado nessa área para te auxiliar, porque uma pessoa profissional da área vai agregar muito valor para o teu espaço. É preciso sempre fazer uma comparação também sobre essa importância, sobre essa objeção que nós estamos falando. Da comparação, por exemplo, de uma pessoa estar num ambiente todo branco, como um hospital, e estar num café, que é algo mais confortável, que geralmente a gente leva os amigos para bater um papo, para desabafar, a gente sente mais à vontade. Então, é muito fácil a gente ter essa objeção se é válida ou não. Por quê? Nesse próprio exemplo do hospital com uma cafeteria, por exemplo, a gente consegue entender a nossa reação como ser humano. Então, onde que a gente se sente mais à vontade? No hospital branco ali, que a gente fica aflito, ou num café? Isso é muito importante porque acaba interferindo realmente com o nosso emocional e o nosso psicológico. Isso é comprovado cientificamente através da neurociência aplicada à arquitetura. O futuro, cada vez mais, é olhar para as pessoas. Então, você, quando vai atender um paciente, você tem que entender a história dessa pessoa, né? O porquê que a pessoa está indo fazer um trabalho com você, o que aconteceu com ela, o porquê de um dente quebrado, ou o porquê, enfim, entender a história da pessoa, conhecer. Cada vez mais a gente tem que entender que o futuro são elas. Entendendo isso, a gente tem uma comprovação científica que quando a gente chega em um espaço pela primeira vez, ou cada vez que a gente chega, a gente tem os nossos neurotransmissores que mandam uma mensagem para o cérebro e a gente tem os 5 sentidos ativados. Assim que nós entramos nesse espaço, que é o tato, o olfato, a visão, a audição e o paladar. Então, assim que a gente tem esses neurotransmissores ativando esses 5 sentidos, a gente entra no espaço e automaticamente é comprovado que a gente começa a analisar esse espaço. E se esse espaço é agradável e confortável, a gente se sente agradável e confortável para seguir em diante e confiar na pessoa que está ali nos atendendo e assim por diante prestando um serviço. Sabendo dessa comprovação e dessa explicação fisiológica, a gente consegue ter uma comprovação efetiva de que um espaço precisa cada vez mais ser coerente com o que você oferece de serviço, né? Então tem que ser realmente um espaço para o público que você quer atender. Então se é um espaço, se você é um pediatra odontológico, um espaço que seja voltado para as crianças, para adultos, para a geração e assim por diante. Ok? Tendo essa coerência, a gente consegue depois fazer uma análise da tua empresa ou de você como profissional, independente da situação e da fase que você esteja. Nessa avaliação que você mesmo pode fazer é de repente conversar se você tem uma recepcionista, se você tem um auxiliar, assim por diante. Converse com essas pessoas, o que ela sentiria falta nesse espaço, ou o que poderia agregar valor no dia a dia para ter mais qualidade de vida no trabalho, ou para atender um pouco melhor o teu paciente e assim por diante. Fazendo essa análise, você consegue ter um mapeamento dos déficits e das vantagens do teu espaço com essas análises e opiniões de outras pessoas também que trabalham com você ou de você mesmo analisando o teu entorno. Analisando essas objeções
que eu falei anteriormente, que são tempo, investimento, se é necessário ou não, com essa análise toda cientificamente comprovada do nosso comportamento humano e todo o mapeamento de processos que nós temos junto com você ou com você com a sua empresa, você vai identificar quem é o público que você atinge ou quer atingir de ideal, né? Quem é o paciente ideal que você quer atingir? É realmente o infantil? É o millennials? É a geração de 40, 50 anos? Quem é o público que você quer atingir? E a partir daí você vai identificar qual que é o teu fator uau, o que você realmente tem de diferencial no teu espaço, na tua empresa.